Meu amigo, minha amiga, olha aí, Bíblia Sagrada, dizem, né? Na verdade, Escrituras Sagradas, olha aí, Escrituras Sagradas, aqui é forte. Canal do Bispo Maruzan no youtube.com, inscreva-se no canal do Bispo Maruzan no youtube.com. Dê o seu like, sua curtida, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos, compartilhe com as igrejas, com as paróquias, com as religiões, evangélica, protestante, qualquer uma religião, porque o religioso ele está interessado em conhecer as Escrituras Sagradas. E aqui, no canal do Bispo Maruzan, no youtube.com, aqui você ouve a verdade, tal qual está escrito. Muitas vezes, talvez não é o que você gostaria de ouvir, porque aprendeu de forma errônea, às vezes você aprendeu de forma equivocada, aí na sua paróquia, aí na sua seita, na sua religião, cristã ou não, mas aqui é a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada foi dada à humanidade. A Escritura Sagrada pertence à humanidade. Então, a Escritura Sagrada não pertence a nenhuma igreja ou religião. É a palavra que Deus deu à humanidade. É a revelação escrita do Criador para a humanidade. Muito bem. O Leviatã que está no mar. Algumas vezes as pessoas tentam falar sobre o tema e falam, isso é simbólico. Isso aí é simbólico. Será que é? Jó 41, o Leviatã que está no mar. Isaías 27 diz que naquele dia Deus matará o Leviatã que mora no mar. Apocalipse 13:1 diz, e vi uma besta que emergia do mar. Apocalipse 13. E vi uma besta que emergia do mar. Na verdade, deveria estar traduzido. E vi um dragão que emergia do mar. E vi um leviatã, uma serpente sinuosa, e vi um grande leviatã, uma grande serpente sinuosa, um grande dragão que emergia do mar. Mas traduziram como vi uma grande besta que emergia do mar. Uma besta, uma fera, um animal. Mas que animal? Um dragão. Uma serpente sinuosa, um leviatã. Porque em Apocalipse 12 fala que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. Então a guerra no céu, o dragão e seus anjos. O dragão é uma serpente sinuosa, é um leviatã. Então não é só símbolo do mal, não é só simbólico. Sim, o dragão, o grande dragão vermelho, simboliza Satanás, Lúcifer, o querubim rebelde, que se rebelou contra Deus lá no paraíso celestial e seduziu um terço dos anjos. Satanás, o Lúcifer, o querubim rebelde. E as Escrituras, então, chamam ele de o grande dragão vermelho. A grande serpente sinuosa. Em Apocalipse 13:1, e viu uma grande besta que emergia do mar. E em Jó 41, fala do Leviatã que está no mar. Em Isaías 27, fala, naquele dia matarei o grande Leviatã que mora no mar. Só quero te lembrar que mar, nas Escrituras Sagradas, principalmente no livro do Apocalipse, a palavra mar significa povos, nações, tribos e línguas. Então Satanás, o grande dragão vermelho, ele mora nas nações, povos, tribos e línguas. O grande Leviatã que mora no mar, que mora nas nações. Isso numa linguagem simbólica. Mas será que tem alguma coisa a ver com o mar literal, ou mares? Será que o grande Leviatã mora no mar
literalmente falando, ou morou no mar, alguma época da história da humanidade. É isso que você vai aprender aqui, que você vai ouvir aqui. Se você gosta de água com açúcar, feijão com arroz, não é aqui, vai para outro canal. Aqui é forte. Aqui é ó. E o que você vai ouvir aqui talvez vai te impressionar. Porque aqui são doutrina, ensinos profundos da palavra de Deus. No canal do Bispo Maruzan no youtube.com, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, curta. É uma série de mensagens extraídas das Escrituras Sagradas. Procurando ser fiel às Escrituras. Não ser fiel à sua paróquia, porque muitos, por ser fiel à sua paróquia, já estão queimando no fogo do inferno. Muitos, por ser fiel à sua igreja, sua denominação religiosa, já estão lá no inferno. Sim, se forem fiéis a religiões, igrejas que estão de acordo com as Escrituras Sagradas, aí certamente estarão no céu, estão ou estarão no céu. Aqueles que seguem as Escrituras tal qual está escrito. Não de maneira que alguns líderes religiosos torcem as Escrituras Sagradas para se encaixar na sua religião, na sua instituição religiosa, e assim vai cumprir a palavra de Mateus 7, 20 e 21. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Então, meu amigo, não vamos sair do tema. É muito forte. O grande dragão vermelho, Apocalipse 12, houve uma guerra no céu. Quando Deus criou Adão e Eva, aqui no reino da terra, muito tempo depois de Deus ter criado o reino do céu lá em cima, digo, o reino dos céus, quando Deus criou Adão e Eva não sabia que existia o reino dos céus lá em cima, e Adão e Eva não sabia que havia uma guerra no céu. Adão e Eva não sabia que havia uma guerra nas estrelas. Adão e Eva não sabia que existia Satanás e os demônios, os anjos caídos. Adão e Eva, Deus não tinha revelado para eles a respeito do mal. Adão e Eva não conheciam o mal existente no universo, existente no cosmos. Por que não? Porque Adão e Eva teriam que ser submetidos a um teste que o Criador colocaria à frente deles. Por haver uma guerra no céu, uma guerra no universo, uma guerra cósmica, anjos caídos, liderados pelo querubim rebelde Lúcifer, Satanás. Então Deus teve que testar Adão e Eva, porque havia uma conspiração no universo, havia uma guerra nos céus, uma guerra nas estrelas. Adão e Eva estavam alheios a tudo isso. Meu amigo, Satanás ali no Jardim do Éden espionava a comunhão de Deus com Adão ao entardecer. Essa parte você já sabe. Eu comecei falando do grande Leviatã que está no mar, Jó 41. Falei do grande Leviatã que mora no mar, Isaías 27, partido 1. Eu falei do grande Leviatã em Apocalipse 13:1. E viu uma grande besta que emergia do mar. Uma besta, um dragão, um Leviatã, uma serpente sinuosa, que emergia do mar. A mar são nações, e o grande Leviatã simboliza Satanás, que está entre as nações, sim, isso é uma linguagem simbólica. Mas nós vamos falar uma linguagem literal. Segura na cadeira que é forte. Aqui é bomba. É bomba mais forte do que bomba de hidrogênio, é a bomba das Escrituras Sagradas. Muito bem, Adão e Eva, 1500 anos depois, 1600, 1700 anos, 17 séculos depois, ou 16, da criação de Adão e Eva, Satanás, o anjo rebelde, o anjo do mal enganou Adão e Eva, o mal entrou no mundo. Os anjos caídos, liderados por Satanás, o querubim rebelde, em apenas 15 ou 17 séculos, seduziu a raça humana. E a raça humana ia
numa corrida desenfreada para longe do Criador. A raça humana tinha virado as costas para o Criador, incitada por Satanás, pelos anjos caídos, de maneira que 15 a 17 séculos depois da criação de Adão e Eva, a raça humana estava totalmente nas mãos de Satanás. Satanás havia enganado, seduzido a raça humana. E então, o Criador usa uma estratégia para frear a obra do diabo no reino da terra. Para frear a obra do diabo na face da terra. O Criador, ele usa uma estratégia tremenda. O Criador envia o dilúvio. O dilúvio para exterminar a raça humana que estava totalmente endemoniada, possessa por Satanás e pelos demônios. Deus, o Deus único, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, envia um dilúvio universal. O dilúvio, meu amigo, foi uma pena de morte global. Deus enviou uma pena de morte mundial sobre a raça humana dos dias de Noé. E a pena de morte que Deus enviou era afogar os seres humanos nas águas do dilúvio. Claro, estou dizendo os seres humanos que não quiseram entrar na arca de Noé. Mas vamos adiantar aqui porque é forte. Eu estava falando do Leviatã que mora no mar, a palavra que diz. Isaías 27 fala o grande Leviatã que mora no mar. Jó 41 fala do grande Leviatã que está no mar. E Apocalipse 13 fala que vi uma grande besta emergir do mar. E vi um grande dragão emergir do mar. E vi um grande Leviatã emergir do mar. Deus envia o dilúvio. A sabedoria de Deus é tremenda. Deus ia afogar a raça humana nas águas do dilúvio. Ia afogar os homens ímpios. Mas demorou 40 dias e 40 noites. Só rapidinho para você entender. Por que, bispo? Demorou 40 dias e 40 noites. Para dar tempo deles se arrependerem antes de morrerem afogados nas águas do dilúvio. Foi 40 dias e 40 noites. Ninguém morreu afogado nas águas do dilúvio de um minuto para o outro, do segundo para o outro, não. Tiveram muito tempo de arrepender. De não dar ouvidos ao profeta Noé, que lhes falava da parte de Deus. O porta-voz de Deus, o profeta Noé, pregou 120 anos. De maneira que quando a porta da arca foi fechada, porque eles não quiseram entrar, os ímpios, os homens ímpios, seres humanos ímpios, Deus demorou 7 dias para mandar o dilúvio, e o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. De maneira que antes que as pessoas se afogassem, porque eles fugiam das águas, corre para a laje, corre para o segundo andar, corre para o alto do morro, e assim vai. Corre para cima do edifício. Eles tiveram muito tempo de se arrepender antes de se afogar. E desta maneira, embora Deus enviasse uma pena de morte para a raça humana, antediluviana, muitos milhares ou milhões de almas foram salvas no dilúvio de Noé. Porque embora milhões e milhares morressem afogados, puderam se arrepender e converter ao Deus de Noé, para que as suas almas fossem salvas. Morreriam fisicamente como castigo, mas as suas almas seriam salvas como ladrão na cruz. Um dos ladrões da cruz teve a salvação da sua alma poucas horas antes da sua morte, que estava crucificado na cruz. Mas vou aprofundar aqui. No dilúvio de Noé, todos os seres vivos na face da terra morreram? Aí você vai dizer que sim, é o que nós ouvimos por aí. Que o dilúvio morreu todos os seres vivos que habitavam na face da terra. Presta atenção, meu amigo. Morreu todos os seres vivos que habitavam na face da terra. Da terra! A Bíblia não diz, e do mar também.
Você já viu peixe morrer afogado? Você já viu baleia morrer afogada? Golfinho, tubarão? Você já viu seres marinhos, animais, seres marinhos que moram no mar, na imensidão do mar? Você já viu seres marinhos morrem afogados? Claro que não, eles vivem na água. Eles não precisam de oxigênio, como nós que vivemos na superfície da Terra precisamos. É outra forma de respiração, ainda que haja oxigênio no mar. Mas eu quero dizer para você, eu disse que era a bomba, né? A bomba das Escrituras Sagradas, uma bomba boa, uma bomba de conhecimento real. Nem todos os seres vivos morreram no dilúvio de Noé. Sim, é isso que eu falei. Morreram os seres humanos, morreram os animais selvagens, morreram as aves, os pássaros, porque a água cobriu o monte mais alto, os pássaros morreram, os animais, o gado, os seres humanos. Mas a Escritura não diz que todos os seres que moravam no mar morreram. Não está escrito isso aqui. Obviamente que eles não morreram. Tubarão, peixe, golfinho, baleia, seres marinhos diversos, milhões, trilhões de peixes, não morreram, não. Os seres que vivem nas águas não morreram afogados no dilúvio de Noé, não. Então, no planeta Terra, no dilúvio de Noé, sobrou seres vivos. Os seres que habitam no mar, os seres que habitam nas águas, os seres marinhos não morreram. Pode ter até morrido alguns, mas a maioria não morreram. Sabe por que eu estou dizendo isso? Jó 41, Leviatã que mora no mar, grande Leviatã, Jó 41, o grande Leviatã que está no mar. Isaías 27, tem outros textos da Escritura que falam de Leviatã. Estou frisando esses dois, Isaías 27. Naquele dia matarei o grande Leviatã que mora no mar. Meu amigo, as águas do dilúvio afogou os seres humanos, afogou os animais, afogou os pássaros. Satanás e os demônios ficaram sem corpos físicos de seres humanos ou animais para habitar, já que eles estão sem corpos físicos, porque o perderam na guerra no céu. Você não sabia, Satanás e os demônios? Ninguém nunca viu demônio, ninguém nunca viu Satanás, que nesse livro fala. Por quê? Porque na guerra que houve no céu, Satanás e os demônios, anjos caídos, perderam seus corpos físicos. Eles tinham corpos físicos, braço, orelha, olho, perna. Mas na guerra que houve no céu, diz a Escritura, Apocalipse 12, que houve uma guerra no céu, Satanás e os anjos caídos foram expulsos do céu. E daí nisso? Acontece, meu amigo, depois de um certo tempo, morando fora do céu, fora do paraíso celestial, onde tinha a árvore da vida, que era comida mensalmente, o fruto. Onde tinha o rio da água da vida, que nasce do trono de Deus, que os anjos tomam um golão todo mês. Os anjos todo mês comem o fruto da árvore da vida e bebem um golão da água do rio da vida, que nasce do trono de Deus. Por isso os anjos não morrem. Por isso os anjos não envelhecem. Porque o fruto da árvore da vida e a água do rio da vida que os anjos ingerem, imortalizam os átomos do seu corpo físicos. Então os anjos existem e vão existir milhões e milhões de anjos até a eternidade afora. Mas Satanás e os anjos caídos, querubim Lúcifer e os anjos rebeldes foram expulsos do céu. O anjo não morre, mas alguma coisa acontece com os anjos. Se não comer o fruto da árvore da vida mensalmente, se não beber um golão do rio da água da vida que nasce do trono de Deus, morrer eles não morrem não. Mas o corpo deles explodem, desintegram por falta desses dois alimentos, de tempo em tempo, regularmente. A imortalidade só pertence a Deus.
O dono da imortalidade é Deus, o Criador. Mas os seres que ele criou, anjos, não morrem, não envelhecem, é condicional. Tem de comer o fruto da árvore da vida, que nasce lá no céu mensalmente, e beber um gole da água do rio da vida mensalmente. E os demônios foram expulsos do céu, Satanás e os anjos caídos foram expulsos do céu, os anjos caídos. Então eles não se alimentaram mais desses dois alimentos. Por isso o corpo deles desintegrou. Por isso Satanás entrou na serpente, para enganar Adão e Eva. Por isso aqueles demônios que estavam no Gadareno pediu para entrar nos porcos. Satanás entrou na serpente e os demônios que estavam no Gadareno entraram nos porcos. Ah, vai expulsar nós do Gadareno? Permita que nós entramos nos porcos. Jesus falou, vai. Depois eu conto o resto da história. Então, meu amigo, demônios não têm corpos físicos atualmente. Satanás entrou na serpente, Satanás entrou em Judas Iscariote, 6.000 demônios tinham entrado no Gadareno, que ia ser expulso por Jesus e ser mandado para o abismo, e para o inferno. Eles usaram a tática, não, Jesus, não manda nós para o inferno, não manda nós para o abismo, não, deixa nós entrar nos porcos. Os demônios pensaram, a gente mata os porcos afogados e entra na população das cidades dos Gadarenos. Por isso, eles expulsaram Jesus de lá. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Satanás entrou na serpente, os demônios entraram nos porcos. Escuta aí agora. No dilúvio, morreu todo mundo. Não, senhor. Quase todo mundo. As pessoas morreram. Os animais morreram, os pássaros morreram. Mas os peixes não morreram, não. As baleias não morreram, os tubarões, os golfinhos, os seres marinhos que moram no mar não morreram. Quando você começa a ler na palavra de Deus no início, diz que Deus criou os mares e os encheu de vida, enxames de peixes, tubarões, grandes animais marinhos. E no dilúvio de Noé, as escrituras omitem. Ela não fala nada sobre os seres que habitavam no mar. Peixe, tubarão, golfinho, baleia, seres marinhos, milhões, trilhões deles que habitavam no mar. As escrituras omitem, não fala nada sobre os seres marinhos que moravam no mar, obviamente, porque eles não morreram afogados. Peixe não morre afogado, animal marinho não morre afogado. Muitas espécies de seres marinhos. Por que você está dizendo isso, bispo? Jó 41, o grande Leviatã que está no mar. Isaías 27, naquele dia matarei o grande Leviatã que mora no mar. Vamos adiantar aqui. Os seres que estavam na face da terra morreram afogados no dilúvio. Satanás e os anjos caídos, meu amigo, não puderam voltar para o céu, pois de lá eles foram expulsos. Satanás e os anjos caídos não puderam voltar para o paraíso celestial, porque foram expulsos de lá. É uma guerra que houve no céu, Apocalipse 12. A face da terra ficou tudo inundada de água. A água cobriu todos os montes mais altos da terra, eliminando pássaros, animais, seres humanos. Satanás não é bobo, não. Ele era um anjo de uma alta hierarquia no céu, um querubim. Existem 9 hierarquias angelicais no céu. Satanás olhou para um lado, olhou para o outro. Peraí, para o céu nós não podemos voltar. O que nós vamos ficar fazendo aqui na terra? Essa terra está toda inundada. Opa! Tem jeito. Satanás falou, tem jeito para nós. Nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui nos ares por cima d'água, não, de bobeira. Nós não temos corpo físico. Não tem problema nenhum nós ir morar no mar. Não tem problema nenhum nós ir morar nos peixes, nas baleias, nos golfinhos, nos tubarões, nos animais marinhos. É isso mesmo que você ouviu. Leviatã que mora no mar. Naquele dia matarei o Leviatã que mora no mar, Isaías 27. Jó 41, o grande Leviatã que mora no mar. Satanás achou a rota de escape. É para o mar que nós vamos. Vamos entrar nos seres que estão vivos no mar. Os peixes não morreram afogados. Os tubarões, as baleias, os animais marinhos, os golfinhos, milhões e bilhões de peixes
várias formas de peixes que habitam no mar, seres marinhos, não morreram afogados na água do dilúvio, não. Satanás achou uma rota de fuga. Vamos para o mar. É isso mesmo que o senhor ouviu. Vamos morar no mar, provisoriamente. Durante um certo tempo, Satanás e os anjos caídos, os demônios, foram morar no mar, porque só no mar tinha vida. Os peixes, os tubarões, as baleias, os animais marinhos que estavam vivos no mar. Óbvio que Satanás e os demônios não foram habitar nos cadáveres das pessoas que morreram afogadas no dilúvio, dos animais, das aves, não. Satanás, ele quer corpo vivo. Para ele sentir o mundo, o ambiente físico, a terceira dimensão, Satanás precisa de um corpo físico. É isso mesmo que você ouviu. É a palavra que diz, Jó 41, o grande Leviatã que está no mar. Isaías 27, o grande Leviatã que mora no mar. Apocalipse 13:1, e viu uma grande besta emergir do mar. Besta, um dragão, a serpente sinuosa, um grande Leviatã emergir do mar. Então não é só simbólico não, meu amigo. Você já viu aquele boato da Atlântida, o reino perdido? Uma cidade submersa? Esse boato, todo boato tem toda fumaça, onde tem fumaça tem fogo. A Atlântida, cidade perdida, a Atlântida, cidade submersa, Atlântida, cidade submersa perdida. As águas do dilúvio cobriram as cidades. Satanás falou, não tem problema. Nós vamos para cidades lá, que está no fundo do mar. Tem um monte de cidade para nós ir. Tem um monte de peixe, milhões, bilhões, tubarão, baleia, golfinho, não vai para lá. É isso mesmo que você está ouvindo. Por isso o grande Leviatã que está no mar. Satanás e os demônios moraram no mar durante algum tempo, provisoriamente, até passar o dilúvio de Noé. Demorou, você sabe lá, mais de 6 meses para as águas se abaixar, Noé voltar para a terra e depois para repovoar a terra, depois que Noé saiu da arca. Ficou uns meses, né? A terra tudo debaixo d'água. Satanás não tem problema não. Nós esperar a água baixar, vamos esperar a poeira baixar. Depois nós saímos do mar, nós saímos dos peixes, dos tubarões, das baleias, dos animais marinhos e nós voltamos para a terra. Acontece, meu amigo. E para repovoar o planeta Terra depois do dilúvio, foi gradativamente. Tinha que nascer os seres humanos. E quanto tempo que você acha que demorou para a Terra ficar repovoada com milhares e milhões de pessoas? Foi devagar. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 50 anos. A Terra foi repovoada aos poucos. Deus fez uma jogada de mestre. Ele freou Satanás enviando o dilúvio, porque o plano de Deus é que a humanidade tivesse 7 dispensações, do jardim do Éden, onde estava Adão e Eva, até Apocalipse 20, o milênio de Cristo, Apocalipse 21, 22, o milênio de Cristo, daqui a pouco. Nós estamos vivendo hoje o 6º milênio depois de Adão e Eva. A humanidade ainda tem 1000 anos pela frente. 7 milênios de tempo é o tempo que Deus deu para a raça humana. E o dilúvio foi mais ou menos no ano 1500, ainda faltava 5.500 anos para chegar lá no milênio de Cristo, no 7º milênio, que era o plano de Deus, as 7 dispensações. Satanás morou no mar durante um bom tempo. Morou provisoriamente no mar, o grande Leviatã, que está no mar. Jó 41, Isaías 27, 1, parte 1. O grande Leviatã que mora no mar. Não é só boato, não é só linguagem simbólica figurada, não. Houve um tempo que os demônios que tinham sido expulsos do céu veio para a terra, moraram nos corpos dos seres humanos, no corpo de animais. Meu amigo, Satanás entrou na serpente. Qual que era o problema de Satanás entrar no tubarão, na baleia, no golfinho? Ele entrou numa cobra, numa serpente, para enganar Adão e Eva. Teria algum problema Satanás entrar num peixe, num tubarão, numa baleia, num golfinho? Teria algum problema para os demônios entrar nos peixes, se eles entraram nos porcos lá do Gadareno? Tem que raciocinar, meu amigo.
Satanás entrou na serpente, os demônios do Gadareno entraram nos porcos, e daí? O que eu estou dizendo? Que Satanás, assim como ele entrou na serpente, ele entrou em baleia, tubarão, entrou nos peixes, na vida marinha, os demônios também. Estou errado? Claro que eu não estou. Estou falando uma coisa totalmente coerente. Por que você acha que a palavra fala o grande Leviatã que está no mar? Jó 41, Isaías 27, partido 1. Naquele dia matarei o grande dragão, o grande Leviatã que está no mar. E se você não sabe, um Leviatã tem a aparência de um grande dragão, tem a aparência de uma grande serpente sinuosa. Apocalipse 12 fala do grande dragão vermelho. Apocalipse 13:1 fala, e viu uma grande besta emergir do mar. Tudo bem, pode simbolizar, mar simboliza nações, Satanás está entre as nações, claro que está, mas que ele morou no mar, um certo tempo ele morou. E como ele entrou na serpente. Quer dizer que Deus afogou todo mundo. Sobrou ninguém. Não sobrou bicho, não sobrou seres humanos, sobrou ave. Sobrou sim. Satanás virou para os demônios. Sobrou sim. Raciocina comigo. Olha lá o mar. Está cheio de baleia, tubarão, golfinho, peixes, animais marinhos. Vão para lá. Você acha que Satanás, o demônio, tem algum problema de respirar debaixo d'água? Eu falei que eles estavam sem corpo. São espíritos. Demônios atualmente só têm espírito e alma. Perderam seus corpos físicos na rebelião do céu. Qual que é o problema para Satanás? Se entrou na serpente, os demônios do Gadareno entraram nos porcos, qual o problema entrar nos peixes por um tempo provisoriamente? Alguns anos? Foi isso que eles fizeram. Então, quando a palavra fala do grande Leviatã que está no mar, está falando de Satanás, é uma dupla, tem profecia que é dupla. Ela cumpre de duas maneiras. O grande Leviatã que está no mar simboliza que Satanás está entre as nações, escondido entre as nações, povo, tribos e língua, mas também revela que ele morou no mar. O grande Leviatã que está no mar. Então você fica querendo interpretar aí, não usa uma linguagem literal, sim, a palavra de Deus. Tem texto que é literal, tem texto que é figurado, tem texto que é simbólico. Aqui a gente conhece, tá? A gente conhece teologia, conhece as escrituras sagradas. Mas não falo só o que a igreja manda ou quer ouvir, não. Fala a verdade. Sua denominação não deixa você falar a verdade, você engana os fiéis. Você é enganado, engana os fiéis, ou você está equivocado e passa esse equívoco para os fiéis. O grande dragão que está no mar. Satanás morou no mar. Imagina você. Morava lá no céu. Uma alta hierarquia celestial. Se aproximava do trono de Deus. Foi expulso do céu, jogado na terra. Perdeu seu corpo físico. Foi humilhado, teve que entrar numa cobra, numa serpente para falar com Adão e Eva, para enganar Eva e Adão. Os anjos caídos, que lá no céu eram anjos belíssimos, pediram para entrar nos porcos, ali na passagem do Evangelho dos Gadarenos, o demoniado Gadareno. 6.000 demônios naquele homem. Você vai expulsar, vai mandar nós para o abismo, para o inferno? Não, deixa nós entrar nos porcos. Mas eles afogaram os porcos, bispo. Claro, afogaram os porcos para voltar a entrar os habitantes da cidade lá do Gadareno. Por isso que o Gadareno ficou lá pregando o Evangelho. Abriu igrejas e congregações. Satanás morou no mar. Os demônios moraram no mar. Então o negócio de Atlântida, o reino da Atlântida, a cidade perdida, a cidade submersa. Tem muita coisa, meu amigo. Agora você imagina a humilhação. Lúcio, o querubim rebelde que queria ser semelhante a Deus, falou, subirei a mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 12, 14. O 14, 12, só para você procurar. Isaías 12, 14. O 14, 12. Só você olhar lá que você vai saber. Ezequiel 28 diz que Lúcifer, Satanás, Lúcifer, o querubim, perfeito foste criado. Está lá em Ezequiel capítulo 28. Deus criou aquele anjo, aquele querubim perfeito. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade do querubim Lúcifer? Foi quando ele disse, subirei as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo.
teve que entrar numa serpente, numa cobra. E depois, na época do dilúvio, teve que entrar lá nos tubarão, lá nas baleias, nos golfinhos, teve que entrar lá nos seres marítimos, nos animais marinhos. Durante um bom tempo, os demônios tiveram que ficar lá. Em nossos dias, meu amigo, está vendo aí aquele papo de sereia? Já viu a lenda de sereia? Quem falou que é lenda? Você acha que aqueles demônios que moraram no mar durante muito tempo, quando a terra começou a ficar povoada de seres humanos, aqueles demônios começaram a sair do mar e aparecer para as pessoas? E aquelas pessoas que começaram a repovoar a terra depois de Noé, talvez pensassem, é sereia, olha lá a sereia. Sereia, meu amigo, era um demônio, eram demônios. Estava habitando no mar, nos seres marinhos. Começaram pescadores, habitantes de cidades marítimas, começaram a ver seres saindo do mar, é baleia. Aqui é forte. Te falei que era uma bomba das Escrituras Sagradas. Dizem que o tal de Dagon, aquele ídolo Dagon, aquela idolatria, quando colocaram a arca, diz que o Dagon caiu assim, ó. Diz que o Dagon, aquele ídolo, tinha rabo de peixe. Você já viu? Dizem por aí, às vezes eles estão descobrindo alguns ídolos de Dagon, daquela época antiga, pós-dilúvio. Diz que o ídolo Dagon, a idolatria, né? Tinha rabo de peixe. Por quê? Eles moraram no mar. Possivelmente, aqueles pessoas que começaram a repovoar a terra depois do dilúvio devem ter visto muitas manifestações sobrenaturais de demônios ligados ao mar, porque eles estavam saindo do mar para voltar para a cidade, para entrar na população, nas pessoas da cidade, nos ímpios, claro. Quantas lendas, se bem que não era lenda, era verdade, né? A gente viu lá no mar, lá, uma sereia que eu não sei o que hoje em dia, presta atenção, você está vendo aí. A sereia para lá, a sereia para lá, olha que bonito, como é que nada é bonito, sereia. Aí você vê as lendas. E ficava a sereia para atrair os homens, vem cá, e quando os homens estavam no mar, era o demônio, meu amigo. Quantos milhões, milhares de pessoas devem ter morrido afogadas, porque os demônios devem aparecer, né? Não sei se forma de peixe, como é que é isso? De alguma maneira, né? Seres marinhos, atraindo pessoas, a pessoa morria afogada. E em nossos dias, você vê esse negócio de sereia aí. Que coisa linda, vai nessa para você ver. Vai nessa para você ver. Dizem que o tal do ídolo Dagon, uma idolatria, né? Um ídolo, tinha rabo de peixe. Por que será? Meu amigo, o grande Leviatã que está no mar, Jó 41, Isaías 27, partido 1. Aquele dia matarei o grande Leviatã que mora no mar. Claro, eles moraram provisoriamente. Aí você vê final de ano aí, quantas pessoas vão para a praia, não é? Hã? O que tem a ver final de ano com praia? Mas lá na praia tem o mar, né? Meu amigo, o diabo não é bobo. O diabo não é bobo, ele precisa de um corpo físico, não interessa. Para Satanás, se é uma serpente, uma cobra, se é um peixe para ele, tá bom. Ele precisa de um ser vivo. Morreram os seres humanos no dilúvio de Noé, morreram os bichos, cachorro, boi, vaca, sei lá o quê, pássaros. Satanás, os demônios falam, e agora, Lúcifer? E agora, querubim Lúcifer, o que nós vamos fazer? Morreu todo mundo. Querubim Lúcifer olhou para ele e falou assim, quem te falou que morreu todo mundo? Demônio fulano, anjo caído fulano. Explica para ele aí. Que os seres marinhos, baleia, tubarão, peixe, seres marinhos do mar, tem algum morto aí? Está tudo vivo. Uma rota de fuga.
Em nossos dias, Satanás está procurando outra rota de fuga. Ele sabe que Jesus vai reinar aqui no milênio. Sabe qual é a rota de fuga agora? Viagens espaciais. Vamos colonizar a Lua, vamos colonizar Marte. Satanás demanda procurando uma rota de fuga rumo às estrelas. Vamos lá para a Lua, vamos lá para Marte. Nirod, na Torre de Babel, falou, vamos construir uma torre que chegue no céu. Aí, a torre chegando no céu aí. O céu aí, meu amigo, quando Nirod falou, vamos construir uma torre que chegue no céu, ele está falando uma torre que chegue no cosmos, no espaço sideral, no universo. Não era um paraíso celestial, não. Aí, aos Nirodes do tempo moderno aí, vamos colonizar a Lua, vamos colonizar Marte, vamos colonizar as estrelas, o homem vai ser interplanetário. Não adianta procurar a rota de fuga, Satanás. Não adianta utilizar certas pessoas por aí. Porque Deus tem um ditado. Aqui no mundo tem um ditado. Quando você está trazendo o fubá, quando você traz o fubá, o outro já está com o bolo pronto. E você tem que aceitar a mensagem porque é verdadeira e agora eu dou checkmate. Quando Eva e Adão pecaram, Deus criou Adão e Eva, aqui é Bíblia, ó, escritura sagrada, não tem blá 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 não, aqui tem feijão com arroz, não tem água com açúcar não. Deus criou Adão e Eva para dominar a raça humana. Deus falou com Adão, você vai dominar sobre os animais, você vai dominar sobre os peixes do mar, falou com Adão, né? Deus entregou a administração do planeta Terra nas mãos de Adão. Adão, você vai dominar sobre os animais, você vai dominar sobre os peixes. Deus entregou uma procuração do planeta Terra na mão de Adão. Deus entregou uma procuração de Adão, do homem, para administrar o planeta Terra. Mas quando Satanás engana Eva e Adão, a procuração que Deus tinha dado a Adão e Eva para administrar o planeta Terra, o reino da Terra, a procuração foi parar na mão de Satanás, o querubim rebelde. Eva e Adão entregaram a procuração. Toma, Satanás. Deus entregou para nós o domínio da terra. Mas agora nós somos seus servos, Satanás. Adão e Eva viraram servos de Satanás e entregaram a procuração nas mãos de Satanás. E é Bíblia. Mateus 4, 9 e 10. Satanás contentou Jesus no deserto. Falou para Jesus se ajoelhar. Tudo isso me foi entregue, Satanás falou com Jesus, Mateus 4, versículo 9 e 10. Tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Se tu se prostrares e ajoelhares e me adorarem, eu te entrego todos os reinos do mundo. Eu não disse? Adão e Eva entregaram os reinos do mundo, a humanidade, o planeta Terra, na mão de Satanás, o querubim rebelde. Entendeu? O que, bispo? Tem que raciocinar, pastor. Você é um dispenseiro, tem que entregar a revelação para as ovelhas, para os fiéis. Você tem que meditar na palavra. Eu disse que as águas do dilúvio de Noé matou os seres humanos, matou os animais e matou os pássaros. Sabe por que Deus deixou os peixes sobreviver? Os animais que moram no mar, os animais marinhos, sobreviver? Questão jurídica. Se Satanás tinha procuração, recebeu de Adão e Eva para administrar o planeta Terra, o Criador, mesmo mandando um dilúvio para destruir a raça humana, não poderia destruir todo mundo, legalmente falando. Tinha uma pendência, tinha uma guerra nas estrelas, uma guerra no céu. E Satanás é um acusador. Ele acusou lá no livro de Jó, Apocalipse diz que Satanás acusa os irmãos. A Satanás ia falar assim, mas que negócio é esse? Destruir a raça humana, os seres humanos, destruir os bichos, os gados, destruir as aves, espera aí. Tem que sobrar alguma coisa com vida, juridicamente falando, legalmente falando. Satanás, mesmo na época do dilúvio de Noé, Satanás tinha os seus direitos
legais sobre o planeta Terra. Então, quando eu disse que Satanás, os anjos caídos foram morar no mar, nos peixes, nas baleias, nos tubarões, nos animais marinhos, legalmente falando, era lícito essa rota de escape para Satanás e os anjos caídos e morar no mar, provisoriamente, habitando no corpo das baleias, dos tubarões, dos golfinhos, dos animais marinhos, até a terra repovoar novamente, era lícito, era legal, juridicamente falando. Satanás tinha direito sobre o planeta Terra. E o Criador respeitou esse direito. Satanás não enganou Deus, nunca, jamais. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. O Criador, sabendo que o planeta Terra tinha sido entregue a Satanás por Adão e Eva, Deus permitiu que a vida marinha, os seres que habitam no mar, continuassem vivos. Por isso, não vou nem falar isso, Deus não poderia explodir o planeta Terra porque teria as dispensações até chegar ao milênio de Cristo. Então, Deus permitiu uma rota de escape para Satanás e os demônios, o grande Leviatã que mora no mar, Jó 41:1, Isaías 27:1, parte do 1. Naquele dia matarei o grande Leviatã que mora no mar. Naquele dia vai chegar o tempo quando Deus vai tirar Satanás do cenário terrestre. Apocalipse 20, de 1 a 4. Depois, antes do milênio de Cristo, antes que Cristo retorne, Apocalipse 19, para reinar aqui 1000 anos, Deus vai dar ordem ao arcanjo para algemar Satanás e aprisionar Satanás no abismo por 1000 anos. Satanás e os demônios vão para o abismo, que é o mundo subterrâneo, alguns quilômetros abaixo da terra. Satanás e os demônios vão ficar presos lá no abismo, abaixo da costa terrestre, alguns quilômetros, ou muitos quilômetros, antes de chegar no núcleo da terra. Existe o Hades, o abismo. O Hades para onde vai o ímpio quando morre. E o abismo abaixo do Hades para onde uma parte de demônios está aprisionada no presente, serão soltos na grande tribulação. Apocalipse 9, a partir do 1. E Apocalipse 20, do 1 a 4, antes de Cristo reinar aqui 1000 anos, o anjo vai aprisionar Satanás e os demônios no abismo. Então, meu amigo, a história humana está se desenrolando. Mas os propósitos de Deus com o dilúvio se cumpriu. Primeiro propósito do dilúvio. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus vai enviar o dilúvio, o primeiro propósito do dilúvio, o primeiro objetivo do dilúvio. Vou falar de 3 objetivos do dilúvio. O primeiro objetivo do dilúvio era tirar os demônios do corpo das pessoas. Porque as pessoas estavam endemoniadas. O mundo todo estava endemoniado. Deus falou, como que eu vou tirar o demônio de todo mundo? Afogando todo mundo. Exceto os que estavam na arca, dentro da arca. Todo mundo que não estava fora da arca morreu afogado. Mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, demorou 40 dias e 40 noites para inundar a terra toda, para dar tempo daquelas pessoas se arrependerem e terem as suas almas salvas para não irem para o inferno. Porque muitos morreram afogados e não foram para o inferno. Agora, muitos milhões e milhares de pessoas morreram afogados nas águas do dilúvio, mas as suas almas foram para o céu, morar no céu, no paraíso. Porque se arrependeram e invocaram o Deus do profeta Noé antes de morrerem afogadas. Suas almas foram salvas. Então, o primeiro objetivo do dilúvio foi tirar o demônio das pessoas. Ao afogar as pessoas, os demônios tiveram que sair. Foi para onde? Para os peixes, ou para o mar, para os seres marinhos. Muitas pessoas tiveram suas almas salvas, porque antes de morrer invocou o Deus do profeta de Noé como salvador das suas almas. Segundo objetivo do dilúvio. Segundo objetivo do dilúvio. Repovoar a terra. Começar do zero. Deus criou Adão e Eva. Depois de 15, 16 séculos, Satanás trabalhou tão intensamente que dominou o mundo e estava todo mundo demoniado. Deus começa a repovoar a humanidade com 8 pessoas. 4 casais que estavam dentro da arca. Primeiro objetivo do dilúvio, tirar o demônio do corpo das pessoas. Segundo objetivo do dilúvio, dar uma chance às pessoas de ter as suas almas salvas antes de morrer afogada. Igual Adão da cruz, né? Morreu
Morreu pregado na cruz, mas a sua alma foi para o céu. Seu corpo foi para a sepultura. Terceiro motivo, repovoar a terra. Por quê? Porque Deus tinha dado um tempo para a raça humana, 7 milênios, e vai terminar com o milênio de Cristo daqui a pouco, Apocalipse 20, de 1 a 4. E nós, a Igreja de Cristo hoje, estamos vivendo o final do 6º milênio, depois de Adão. Nós estamos em 2023, não é? No Ocidente. Daqui 10 anos estaremos em 2033, daqui 10 anos. O que quer dizer isso, bispo? Daqui 10 anos, no calendário do Ocidente, em 2033, o cristianismo completa 2.000 anos de existência na face da Terra. E aí? E aí, os cristãos vão embora da Terra. Daqui 10 anos, o cristianismo completa 2.000 anos. O cristianismo vai acabar. O tempo do cristianismo que Deus deu é 2.000 anos na face da Terra. Por que o cristianismo vai acabar, bispo? Porque os cristãos vão ser arrebatados. Os cristãos, daqui a pouco, você nem vai chegar em 2033, ou se vai passar um pouco, eles vão ser raptados da terra, os cristãos genuínos vão ser raptados da terra, vão ser levados para o terceiro céu, para a casa do Pai. Se fosse hoje, meu amigo, seria mais ou menos 1 bilhão de cristãos que seriam raptados da terra e levados para o paraíso celestial. Por quê? Que os cristãos vão ser raptados da terra e levados para o céu? Porque Deus tem outros planos para a humanidade. Eu disse que o tempo de Deus para a humanidade são 7 milênios. Deus tem mais coisa para fazer aqui no planeta Terra. Por isso os cristãos vão embora para casa daqui a pouco. Meu amigo, minha amiga, isso que eu estou falando aqui. Satanás foi morar no mar. Tem base escriturística. Não morreu todos os seres vivos. Os seres do mar não morreram no dilúvio de Noé. Bilhões de animais marinhos, de seres marinhos, peixes, baleia, tubarão, golfinho, muitos outros. Eu poderia falar o nome de outros, mas você sabe o que é animais marinhos. Lagosta, caranguejo, e vai por aí afora, não vou nem falar mais. O grande Leviatã que está no mar. Jó 41, Isaías 27, a partir do 1. Naquele dia matarei o grande dragão, o grande Leviatã que mora no mar. No livro do Apocalipse, mar significa nações. E viu Apocalipse 13, 1. E viu a grande besta que emergia do mar. O escritor, o apóstolo João, poderia ter escrito. E viu um grande Leviatã que emergia do mar. E viu a grande serpente sinuosa que emergia do mar. E viu um grande dragão vermelho que emergia do mar. Porque Leviatã é isso. Uma mistura de dragão com a grande serpente. Claro, simboliza Satanás, simboliza o mal. E o mar simboliza as nações. Satanás está entre as nações. Ora está no Rio de Janeiro, ora em Londres, Nova York, Buenos Aires, São Paulo, Nova Delhi, Londres e vai por aí afora. Jó, capítulo 2. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Então, meu amigo, as escrituras, quando tocam num ponto ali, tem uma revelação. E aqui, vou encerrar. Você continua meditando aí. O canal do Bispo Marizan no YouTube, uma série de mensagens profundas extraídas das Escrituras Sagradas. Mensagens que talvez você não ouviria no púlpito. Talvez daqui para frente agora você vai começar a ouvir, porque aqui nós vamos falar o que está escrito. Com base escriturística, claro. E aqui não tem política de boa vizinhança, do quem doer, nós vamos falar o que a palavra revela. O que parece claro. Claro, não somos perfeitos. Estamos interpretando as Escrituras, mas é uma obrigação do pregador, do mensageiro, examinar as Escrituras e interpretar as Escrituras, porque as Escrituras Sagradas estão em concordância com ela mesma. Um texto está em concordância com o outro. Então houve uma época que o grande Leviatã que mora no mar, o que morou
Quem sabe Satanás já deixou um pouco de demônio lá no mar? Com certeza, será que tiveram alguns demônios que não quiseram vir para a terra mais? Ah, nós não vamos querer sair daqui não. Nós não queremos voltar para a terra mais não, nós queremos continuar aqui. Nós queremos continuar aqui fingindo que nós somos sereia, fingindo que nós somos não sei o quê, e coisa e tal, e vai por aí afora. Então, Dagon, aquele ídolo, tinha rabo de peixe, né? Então, faz uma alusão ao que eu estou te falando, tinha alguma ligação com o mar. Ainda tem mais. Vamos um pouquinho, segura na cadeira. Apocalipse, não vou falar o capítulo, você procura aí. Apocalipse fala. E vi sair da boca da besta, do dragão e do falso profeta. Está aqui. Procura no Apocalipse. E vi sair da boca da besta, do dragão e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs ou sapos. Está aqui Apocalipse. E vi sair da boca da besta, do dragão e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs ou sapos. João está dizendo que viu 3 demônios. João está dizendo, em Apocalipse, que ele viu 3 demônios. Um demônio saindo da boca da besta, um demônio com aparência de rã ou de sapo. Outro demônio saindo da boca do anticristo, com aparência de rã ou de sapo. Outro demônio saindo da boca do falso profeta, com aparência de rã ou de sapo. Então, quando eu estou falando de animais, que demônio entra em animais, peixe, serpente, porcos, observa que os demônios que estavam na besta tinham aparência de rã ou de sapo. O demônio que estava no anticristo tinha aparência de rã ou de sapo. O demônio que estava no falso profeta tinha aparência de rã ou de sapo. E o apóstolo João diz que viu esses 3 espíritos imundos, demônio, saindo da boca do anticristo, da besta do falso profeta. Então, meu amigo, é simbólico? É uma linguagem figurada? O certo é que os demônios entraram naquele homem chamado besta, os demônios entraram naquele homem chamado anticristo, e os demônios entraram naquele homem chamado falso profeta. E a Escritura diz, eles tinham aparência de rãs ou de sapo. Então você vê, estou falando de animais, de peixes, de serpentes, de porcos. Tem coisa que pode ser figurada, mas tem coisa que pode ser literal também. Muito bem, um abraço. Em outra ocasião a gente fala mais sobre isso. Foi só a introdução. Depois a gente pode trazer mais um pouquinho. Porque as Escrituras Sagradas, ela revela, e quando você começa a meditar, Deus vai mostrando. Deus vai revelando. Tem mais coisa para falar sobre isso, esse tema. Que Satanás e os demônios moraram provisoriamente no mar e entraram na vida dos animais marinhos, dos peixes do mar, daqueles seres que vivem no mar, durante o dilúvio e posteriormente até a terra ser repovoada. E, obviamente, eles tiveram que ir saindo do mar gradativamente à medida que a população terrestre fosse aumentando, até chegar a 8 bilhões de pessoas, né? Então tiveram alguns demônios que ficaram um bom tempo lá no mar, né? E com certeza ainda deve ter, né? Ainda deve ter. Porque, encerrando, Jó 41, o grande Leviatã que mora no mar. Isaías 27, naquele dia matarei o grande Leviatã que mora no mar. Será que todos os demônios que estavam no mar já vieram para a terra? Ou ainda vão vir futuramente? Será que em nossos dias vai ressurgir esses demônios que habitam no mar? Camuflado de sereia? Camuflado de outros nomes aí que muitas vezes não podem falar? Né? Virada de ano, o pessoal vai para a praia, né? Aí está o marzão lá, né? É isso aí. É isso aí. Inscreva-se no canal do Bispo Mariuzan no youtube.com, dê seu curtido, seu like. Compartilha com a sua religião, com a sua igreja, com a sua denominação, com seu amigo, com sua rede social, porque aqui é forte a mensagem profunda.